Controle de constitucionalidade no processo legislativo. Teoria da legitimidade democrática. A Constituição de 1988 estabeleceu o modelo constitucional do processo, elevando a categoria de instituição regenciadora de todo e qualquer procedimento e ao estudo do devido processo legislativo. As casas parlamentares devem, ao criar as leis, observar a sua constitucionalidade para que estas leis tenham legitimidade, já que essa produção está pautada no devido processo legislativo. O presente livro considera o direito como uma ciência com suas falibilidades discursivas e busca elaborar teorias para a reflexão democrática do direito, já que o processo legislativo é tratado de forma dogmática e inesclarecida, despojado de compreensão discursiva. Este trabalho busca identificar os paradigmas constitucionais, estudando a influência exercida por ele ao longo da história na orientação do processo legislativo até a modernidade. Para se compreender o giro paradigmático pós-88, é necessário analisar o contexto histórico da monarquia absolutista inglesa e os três eixos cultural e político de Estado: o Estado liberal, o Estado de bem-estar social e o Estado de direito democrático. Em cada época, há um comportamento característico canalizado para um determinado fim. Assim, pode-se dizer que o marco teórico jurídico constitucional democrático adotado pela Constituição do Brasil estimula a participação e a fiscalização dos coautores, cidadãos, sobre como as leis devem ser lidas, interpretadas, construídas, reconstruídas e entendidas nas sociedades complexas e descentralizadas. Na tirania ou despotismo, o monarca tem o poder político irrestrito e incondicional e exerce esse poder livremente, ou seja, não há uma regra escrita. Na monarquia absoluta, o monarca estabelece regras que limitam seus poderes e se obriga a observá-los. A diferença entre esses dois modelos está na autolimitação do monarca, indicando o surgimento do Estado moderno. Na monarquia constitucional, o monarca é uma pessoa pública investida de poder que atua conforme a vontade da sociedade, que é expressada por lei, ou seja, o monarca deve respeitar a legalidade. Karl Marx observou que a competição livre e igual para todos, típica do capitalismo, gerou uma vida de desolação e miséria. Com a ideia do deixar e fazer, deixar ir, deixar e passar, o Estado liberal entrou em crise e trouxe consigo a pobreza, o descontentamento e o aumento das desigualdades, abrindo caminho para as constituições abstencionistas, o que fomentou a eclosão de greves por toda parte. No Estado liberal, a Constituição é concebida como um mecanismo do governo e que a democracia se resume ao processo de eleição e ao exercício de um governo legitimado pela maioria. A Primeira Guerra Mundial apontou a divisão entre o Estado liberal absenteísta e o Estado social paternalista. Com a promulgação das Constituições mexicanas de 1917 e de Weimar em 1919, que as questões econômicas se incorporaram à regulação constitucional. O paradigma jurídico-constitucional do Estado social efetivou-se por meio de um Estado intervencionista, onde o juiz era o guardião do direito e o Estado interfere nos serviços públicos, buscando o bem-estar social. É difícil demonstrar que a intervenção do Estado no domínio econômico ainda é preferível se comparada ao capitalismo irrestrito, ou seja, a questão é saber se há meios e instituições para fiscalizar a atuação do Estado para que este não atue de forma arbitrária. Popper defendia que era necessário construir instituições para controlar democraticamente o poder econômico e proteger o cidadão da exploração econômica. Rosemiro Pereira Leal afirma que os comunistas entendem a República como um governo de votos majoritários populares. Esse raciocínio de similitude entre democracia e maioria deve ser repudiado, uma vez que leva ao totalitarismo extremado, a exemplo da Alemanha nazista e da Rússia stalinista. Na história pela conquista do poder, há sempre uma necessidade que a população divinize o princípio majoritário que eleva a categoria de fonte da verdade, expressa em lei, instaura um totalitarismo democraticamente legitimado, convertendo a democracia a uma palavra vazia, uma democracia antidemocrática. Para Álvaro Ricardo de Souza Cruz, o Estado social traz prejuízo à legitimidade, pois ignora o outro como interlocutor do processo democrático, e o paternalismo do Estado social se converte numa discriminação por ignorar o outro. Por isso, o Estado social apresenta contornos de radicalização do Estado liberal, já que cria meios compensatórios para controlar as massas.
No Brasil, o modelo de Estado constitucional trouxe propostas de condições mínimas de educação, saúde, segurança e moradia como direitos básicos para a vida de uma pessoa, o que estendeu o conceito de cidadania à esfera social, promovendo uma releitura dos atributos da sociedade civil. Com o Estado de Direito democrático, cai o mito da lei infalível e o da autoridade sábia. A terminologia Estado Democrático de Direito será usada como Estado de Direito Democrático, pois todo Estado, democrático ou não, é de direito, e a democracia deve ser uma qualidade de paradigma jurídico adotado pela Constituição, pois democrático não é o Estado, e sim o direito que rege o Estado. O direito só se torna efetivamente legítimo quando a norma abstrata, diante de um caso concreto, se oferece a processualidade jurídica para a sua discursividade. Assim, a teoria da democracia só acolhe o republicanismo quando todos os integrantes da comunidade jurídica possam instaurar procedimentos em todos os níveis da juridicidade, sem ônus ao controle da atividade reconstituída legitimamente dos direitos positivados no ordenamento jurídico de paradigma democrático. O poder do Estado é sempre legal, pois é um poder político juridicamente organizado. A palavra poder está relacionada à força e imposição. Porém, amoldando-se ao novo paradigma constitucional, a palavra poder tem uma conotação de dever, de respeito à lei escrita criada pelo povo como legitimador do ordenamento. O Estado é uma instituição subsumida pelo direito e se legitima pela Constituição, e se não obedecer à Constituição, o Estado se torna arbitrário, onde os cidadãos são apenas um componente de formação estatal. Assim, verifica-se que o Estado na democracia é estabilizador dos atos produzidos no espaço democrático. Na sociedade moderna não se admite afronta aos direitos fundamentais, já que o Estado é garantia jurídica da legalidade e legitimidade. Soberania pode ser a experiência e a observação dos fenômenos sociais. Na teoria do Estado e do direito constitucional, há divergência doutrinária sobre quem seja o titular ou detentor da soberania. A soberania é vista como poder popular, já que ela é sempre analisada ao lado do estudo do poder. A soberania pode ser analisada como a potência absoluta e perpétua de uma república em que os príncipes soberanos eram escolhidos por Deus para comandar os homens. Para Hegel e Jelinek, o titular da soberania era o Estado, enquanto que para Rousseau era o povo. Rosemir Leal defende que a soberania é uma instituição jurídica que está no núcleo da cidadania, e essa análise deve ser feita ao lado de princípios, regras e normas. Daí ser imperioso visualizar a Constituição como texto legitimante de instituições, pois a própria Constituição é uma instituição jurídica, um direito fundamental que estabelece o cidadão como titular da soberania e que a exerce de várias formas. Observado hoje como a maior das grandes preocupações de qualquer Estado, a instrumentalização e exteriorização de um direito, visto como pressuposto de existência de uma sociedade, é logo intensamente levada à discussão quando da análise de sua originalidade. Perpassado pelo olhar de inúmeros filósofos, sociólogos e juristas, eminentemente, sua análise se faz valer por longos anos. Antes, porém, de se tratar da construção de um direito através do fomento da lei, necessariamente perpassado pelo devido processo legal, se faz necessário um estudo das escolas de pensamento jurídico e suas teorias. Vividas no século XVII e XVIII, a escola idealista abre as portas para um direito trazido como algo que só seria compreendido fora do mundo humano. Assim, pautado por ideias racionalistas, tal escola pregava que uma melhor compreensão das coisas viria apenas através da razão humana. A escola realista, sob os olhos de Deguy, traria um direito formado a partir de seu próprio corpo social. O que Deguy esquecera, e aqui aponto as críticas de Michel Meillet, é que o corpo social, a sociedade em si, vivia sob um intenso pluralismo, divergências ideológicas, políticas, culturais, ou seja, era a sociedade do dissenso e não do consenso, da fragmentação e não da solidariedade. Posteriormente, a escola fenomenológica de Hegel, aprofundada ainda por Russell, trazendo um direito realizado por meio de uma investigação desvinculada da história de sua origem, pois todas as suas elucidações se viram voltadas tão somente para a sua formação. E o estruturalismo jurídico presente em Levi-Strauss, que por ser um método a não se limitar apenas à análise visível das instituições, ou seja, a análise estruturalista dos institutos formadores do sistema jurídico, e além de sua mera descrição, permitindo discutir fatos anteriores às regras jurídicas existentes. A saída para a análise aqui seria, portanto, comparar o direito com os fatos já existentes, passados, mas ocultos no ordenamento. Todavia, acreditar nisso seria crer no historicismo, ou seja, na ideia de que alguns acontecimentos presentes seriam justificados pelos passados.
Todas essas escolas de pensamento tiveram sua vez. Entretanto, para efetivamente compreender a construção de um direito eminentemente legítimo, precisa-se abandoná-las, pois, ainda que prevalecessem em suas épocas, possuíam conteúdo questionável. Deste modo, resulta claro que a procura do que seja direito só é possível por meio de uma escola capaz de fundamentá-lo e legitimá-lo mediante estudo do processo constitucional, que assegura aos cidadãos a possibilidade de reivindicar e fiscalizar os direitos fundamentais no recinto da produção do direito e no âmbito da aplicação das leis. Para Rosemiro Pereira Leal, poderia-se afirmar que o direito se constrói pela humanidade e para a humanidade, longe de ideias cósmicas e da sabedoria anímica, física ou biológica, que pautavam as antigas escolas. Possibilitamos, portanto, confrontar com o fim de dissolução da problemática os positivistas influenciadores do direito atual, Hans Kelsen e Habermas. Por fim, entende-se que várias foram as correntes de pensamento existentes para tentar legitimar efetivamente o direito e todas ainda sobrepostas, mas ainda o que se deve prevalecer para sua concretização é que este tenha seu nascimento observado eminentemente de um legítimo e devido processo constitucional. As várias teorias do processo, cada uma em sua especificidade, concedeu diversos sentidos ao conceito de processo, e para acentuar essa crise, os instrumentalistas viam tal termo apenas como mecanismo para a resolução de conflitos privados e patrimoniais, não conseguindo diferenciar processo de procedimento. Com o objetivo de reconstruir essa ideia de processo, retirando do seu conceito essa visão totalmente técnica através do surgimento de uma Constituição com bases democráticas, foi possível trabalhar os institutos de direito processual e os seus conceitos a partir do processo como garantia de direitos fundamentais, de participação e controle da atividade do Estado. Essa teoria foi desenvolvida por Pottier no ano de 1800, na qual sofreu forte influência de um período de ideologia iluminista, predominando ideias de liberdade e autonomia da vontade. Era vista como um contrato porque a submissão de uma demanda ao judiciário dependia de prévia concordância entre as partes, que compareciam perante o juiz e se declaravam concordantes daquele processo e acatariam a decisão do magistrado independente do conteúdo. A teoria do processo, como contrato, foi desenvolvida em um período que já havia a presença do Estado moderno e a jurisdição consistia em um dever do Estado. Além do mais, ela não fez qualquer distinção entre processo e procedimento. Essa teoria, desenvolvida no ano de 1850 por Savigny e Neveu, não era concebida como um contrato, pois não dependia da concordância de ambas as partes. Para que a jurisdição fosse inevitável, era necessário apenas a manifestação de uma das partes. A teoria do processo como quase contrato não fez nenhuma distinção entre processo e procedimento e não possuía aplicabilidade, pois a jurisdição já era considerada direito das partes, sendo prevista, não dependia da autonomia daqueles que estavam participando do processo. Essa teoria foi desenvolvida por Oskar von Below em 1868 e marca a autonomia do direito processual. A partir disso, o processo é considerado uma ciência autônoma e é visto como uma relação jurídica de direito público que se desenvolvia entre autor, réu e juiz, sendo que uma parte pode exigir da outra um acordamento omissivo. Além do mais, Below conseguiu distinguir a relação jurídica de direito material e relação jurídica de direito público, na qual a primeira consistia em algo mais instantâneo e a segunda altamente dinâmica, havendo vários vínculos entre autor, réu e juiz. A teoria do processo como relação jurídica não distingue processo e procedimento de forma satisfatória. Processo seria algo que possui a finalidade de regulamentar o exercício da jurisdição e procedimento uma mera sequência de atos, ou seja, apenas o caminho que se deve percorrer para realizar o processo. Essa teoria trabalha com vínculos de subordinação das partes ao juiz e este sempre está no topo e é visto como uma mente privilegiada para a interpretação da lei. Contudo, no processo, não há vínculo de subordinação. O que há é ônus decorrente da omissão da prática de alguns atos. Essa teoria foi desenvolvida por Guasp por volta de 1948 e analisada do ponto de vista sociológico. O processo seria um complexo de atos e métodos pelo qual o direito seria regulado a fim de que valores sociais e econômicos fossem transportados para dentro do processo, assim o direito das partes dependeria da sociologia. Deste modo, essa concepção teria o objetivo de promover a paz social, sendo assim é vista como uma finalidade contrária de processo na qual existe hoje. A teoria do processo como instituição não diferencia processo de procedimento e é considerada uma espécie de retrocesso, pois o juiz é pragmático e o direito seria o que acontecesse na sociedade. Fatsalari faz um primeiro combate à teoria do processo como relação jurídica de Below, rompendo essa ideia com a presença de uma redemocratização do processo. Para o autor, procedimento seria uma série de atos sequenciais previamente estabelecidos em leis
que gera uma série de direitos, deveres, faculdades e ônus para as partes de acordo com a posição subjetiva de cada uma delas. Essa posição subjetiva consiste na relação do sujeito com a norma jurídica. Através da teoria do processo como procedimento em contraditório, Hélio constatou que o processo consiste em uma espécie de gênero procedimento e que só será processo se no procedimento houver a presença do contraditório, ou seja, a oportunidade de dizer e contradizer em igualdade de condições. Sendo assim, ele distingue ambos através de um critério lógico e inclusivo. Deste modo, o juiz que está vinculado ao procedimento não pode dizer e contradizer, apenas deverá garantir esse exercício pelas práticas. Contudo, ele não fez qualquer cogitação sobre o ponto de vista constitucional, trabalhando apenas no plano técnico. No procedimento legislativo brasileiro, há diversas teorias que legitimam o exercício de produção das leis que devem estar em conformidade com o processo constitucional. Só assim é possível apontar falhas nas regras regimentais da Câmara e do Senado relativas à carência de contraditório, ampla defesa e isonomia. Para que a lei tenha legitimidade, não basta que ela seja válida e eficaz. O caráter democrático da lei se dá quando essa é elaborada e aplicada de forma legítima pela participação da soberania popular e o procedimento deve observar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e isonomia. Quando falamos em garantias constitucionais, deparamos-nos com a herança inglesa. A Carta Magna não é um documento popular, pois traz resquícios do feudalismo e da common law. O devido processo legal, que atualmente é assegurado de forma democrática em nossa Constituição, não tem nenhuma relação com o due process. O due process no direito assume diversas vertentes de acordo com o sistema adotado. No sistema common law, prevalece a jurisdição, ou seja, o processo com relação jurídica entre pessoas. Em países cujo sistema é o civil law, predomina o princípio da reserva legal. Diferente do enfoque arraigado pela Carta Magna, o sistema civil law, o due process, é fonte de garantias constitucionais democráticas que norteiam todas as decisões no âmbito jurídico. O devido processo constitucional regenciará todos os procedimentos para tutelar a produção de provimentos, assegurando o devido processo legal. Portanto, o procedimento legislativo tem como premissa essencial observar a lei constitucional para atingir suas condições de regularidade. O processo é uma instituição aplicada aos diversos campos, administrativo, legiferante e judicacional, não sendo monopolizada pela atividade jurisdicional. Segundo Haroldo Plínio, procedimento é a atividade preparatória do provimento e que é regulado por uma estrutura normativa. O procedimento se inicia com a apresentação do projeto de lei na casa iniciadora. Após isso, o projeto de lei recebe um número e chega-se aos autos. Na fase constitutiva, ocorre após a fase introdutória com a distribuição da proposição à comissão permanente com o objetivo de apreciada por meio do parecer. Em seguida, ocorre a fase das discussões, colocando em pauta objeções e possíveis emendas. Terminada a discussão, segue-se a fase decisória, em que haverá a votação da matéria. Se a matéria for aprovada, inicia-se a fase revisória na Casa Revisora, onde todas as fases do procedimento legislativo serão reiniciadas até a deliberação final. Por fim, a proposição legislativa é enviada ao presidente da República, que pode sancioná-la ou vetá-la. Assim, há uma estrutura legislativa, procedimento, que deve ser obedecida pelo projeto legislativo, pré-ordenado por normas infraconstitucionais, regimentais e constitucionais. Para a validade do procedimento e sua transformação em processo, é imperiosa a presença do contraditório para defesa e isonomia, elencados no artigo 5º da Constituição. Com a finalidade de aumentar a celeridade de algumas discussões, o legislador instituiu o artigo 58, inciso 1º, parágrafo 2º da Constituição, as chamadas decisão terminativa. No procedimento legislativo brasileiro, há matérias de leis que são tratadas em plenárias e outras que são apreciadas por comissões permanentes ou temporárias, pois acredita-se que nessas comissões há uma melhor discussão do que no plenário. Ainda assim, o plenário pode reanalisar a decisão com recurso caso 1/10 dos membros da Casa discordem da decisão. Esse mecanismo de agilização dos trabalhos é entendido pelo autor como uma afronta ao processo constitucional e à democracia. O regimento interno do Senado e da Câmara é visto como um procedimento legislativo deficiente para garantir o contraditório e assim não pode substituir o plenário, espaço de decisões democráticas. No interior dessas comissões, o contraditório ocorre de forma muito tímida, ocasionando prejuízos ao processo constitucional, comprovando a sua inconstitucionalidade por meio das decisões terminativas, em que há a suspensão do diálogo. No que diz respeito à legitimidade das decisões terminativas, elas podem ser tomadas pela maioria simples, não levando o assunto ao plenário. Entretanto, é válido ressaltar que não há substituição do plenário da Casa, já que é nele que se busca a ampla defesa e ampliação do debate, proporcionando maior densidade às decisões.
Há nas decisões terminativas uma condição excludente dos debates em que algumas leis que interferem o dia a dia dos cidadãos acabam sendo votadas por um número reduzido de congressistas, tornando a democracia um debate de decisões feito por especialistas. A crítica é que a democracia deve estabelecer um debate denso e heterogêneo, com todos os congressistas debatendo no plenário e, ao expor as ideias, estabelecem democracia. O devido processo legal, a cidadania, a soberania popular e a soberania da Constituição podem ser feridos se as decisões tomadas pelas comissões especializadas se voltarem a interesses particulares de senadores e deputados. A exclusiva participação dos congressistas nas decisões legislativas não caracteriza o Estado Democrático de Direito. É preciso que, após a positivação da lei, ela esteja à disposição para sofrer o controle de constitucionalidade, como assegurado pela Constituição, seguindo a ampla fiscalidade. O processo legislativo na produção de leis varia de acordo com a espécie da lei em questão. O procedimento legislativo pode ser ordinário, de urgência e especial. Assim, o direito no seu aspecto criativo está submetido ao devido processo legal e aos seus elementos constituintes que caracterizam o próprio processo. Tais elementos devem ser observados e não devem ser modificados pela efetividade do processo. A celeridade leva em conta a performance temporal que cerca o processo e toda atividade jurisdicional. Tal busca pela maior rapidez processual pode ocasionar uma manipulação ideológica que leva a uma possível supressão de garantias processuais constitucionais, gerando uma ausência de legitimidade no produto final. A efetividade está vinculada à ideia de agilidade, que rompe com os princípios do contraditório e ampla defesa. Numa tentativa de combate à morosidade, não se exaure o contraditório, levando a uma redução das garantias constitucionais. Assim, as decisões terminativas encurtam o processo e inibem o debate, transformando o processo de criação e aprovação de leis no manejo de influências por parte do Legislativo e de uso do Executivo, produzindo um direito decisório que excluía a argumentação e acaba com a simétrica paridade. A noção de processo é composta por uma dialogia, negociação e o discurso. Todos integram o contraditório e todos os parlamentares devem participar para a construção da lei, devendo ocorrer em local apropriado para que o procedimento ocorra de forma isonômica. A legitimidade do processo legislativo está vinculada aos princípios processuais constitucionais, havendo isonomia discursiva entre as minorias e maiorias para o real exercício do contraditório e da ampla defesa. No Brasil, o voto de liderança é prejudicial na discussão crítica e democrática, pois prevalece as vontades partidárias e do Executivo, tornando os parlamentares máquinas de votar sem crítica e sem debate. É necessário que a atividade legislativa passe pelo crivo do processo constitucional. Não havendo a participação dos parlamentares no contraditório, a sociedade não é representada. No caso do voto de liderança, acata-se apenas a posição de um líder, negando-se a legitimação do próprio direito. Logo, não é possível abandonar as conquistas processuais já consolidadas na Constituição, garantindo que o processo legislativo seja realizado com contraditória, ampla defesa e assimétrica paridade de armas a todos os interessados na produção de leis, inclusive e principalmente o povo. Todo e qualquer procedimento deve se submeter a pressupostos indispensáveis no controle de suas regularidades. Assim, o processo legislativo deve se submeter a determinados pressupostos e condições que levem à sua regulação imediata, assegurando o devido processo legal em todas as suas fases de elaboração de uma lei e aplicação da mesma. Conclui-se que os pressupostos e condições que perpassam o processo devem estar presentes no procedimento de elaboração das leis, caracterizando elementos configurativos e estruturais do procedimento, que devem ser aplicados no âmbito de criação do direito. Os elementos estruturais do procedimento se dividem em matéria de ação e matéria de processo. A matéria de processo é constituída de dois elementos, objetivo e subjetivo. O elemento subjetivo se encarrega da competência e capacidade postulatória, e a parte objetiva tem relação a um projeto de lei apto e se compromete a verificar se existe ou não um projeto de lei com finalidade idêntica tramitando em casos parlamentares. Quando se inicia um projeto de lei, deve-se observar a competência da casa iniciadora. Quando se tratar de projetos de lei de iniciativa popular, autoria do Presidente da República, Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores, a competência será dada diante da Câmara dos Deputados, conforme artigo 61, parágrafo 2º e 64 da Constituição. A capacidade postulatória pode ser realizada pelo representante popular, que é o parlamentar, pelo Presidente da República, Procurador-Geral. O congressista ou presidente da República terá que comprovar que está apto a exercer seu direito político e que pode preencher as condições de elegibilidade. Quanto à ação popular, é exigido capacidade eleitoral e o cumprimento dos requisitos conforme artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. A matéria de ação configura-se pela possibilidade jurídica da proposição, interesse de agir e interesse processual. A possibilidade jurídica é a legitimidade do processo, ou seja, ele não poderá, em hipótese alguma, ir contra a Constituição.
Quanto ao interesse processual, a legitimidade diz respeito à competência do autor da propositura, se é apto para a apresentação do projeto e se pode, de fato, pedir sua aprovação, tendo assim legitimidade para representar a população. Já o interesse de agir está relacionado com a necessária utilidade da proposição. Os elementos configurativos podem ser classificados em objetivos e subjetivos. Os elementos subjetivos são os elementos da Constituição compostos pelo voto e seus representantes e pelo Ministério Público. O Ministério Público fiscaliza o cumprimento das leis. Os elementos objetivos estão relacionados por pedido e causa de pedir. O similar da causa de pedir no processo legislativo é a exposição de motivos, ou seja, a justificação do projeto. O pedido liga-se à mobilização que o autor da proposição impõe no sentido de receber um despacho favorável da comissão competente e a aprovação final do projeto a fim de regulamentar as questões fáticas. Há duas modalidades de controle de constitucionalidade, o difuso e o concentrado. O controle difuso possibilita a todos, em qualquer procedimento, discutir a constitucionalidade das leis. O controle concentrado tem um órgão competente para decidir questões de constitucionalidade de lei. O controle de constitucionalidade promove reconstruções na racionalidade da lei a partir de uma discursividade processual e jurisdição constitucional é resultante institucionalizada, discursiva e interpretativa dos textos legais e dos fatos pelos sujeitos do processo. As modalidades de resolução de conflitos são a autotutela, autocomposição, mediação, arbitragem, jurisdição e processo. O exercício da jurisdição pelo Estado não revela a existência do processo. O processo é instrumentalizado pela atividade jurisdicional. A jurisdição não traz em seu arcabouço garantias pela figura do juiz. Tem-se no Estado de Direito Democrático a jurisdição pelo devido processo constitucional, pois é o processo que possibilita o direito. Logo, a jurisdição é o atuar da lei escrita. O controle jurisdicional é a lei que faz por via dos órgãos estatais legitimidades que a produzem e aplicam. Tais órgãos funcionam como condutores da jurisdição ao atuar o direito. No Brasil, o controle político de constitucionalidade das leis exposto no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição, há a presença de Comissão de Constituição e Justiça, que tem a função de verificar previamente a adequação de projetos em tramitação com a Constituição. E há também o controle feito pelo Presidente da República por intermédio do veto, mas depende da espécie normativa. O STF se preocupa com as questões de projetos que vão contra a Constituição. Se é dever parlamentar representar e fiscalizar a produção da lei, essa fiscalização se estende a todos os cidadãos do país em ver uma lei produzida pelo devido processo legislativo. Na democracia, o que se deve trabalhar é a inclusão em todos os aspectos, pois o projeto de lei em discussão pode ser uma ameaça a direito, uma vez que o projeto de lei de hoje pode vir a ser a lei de amanhã. Segundo o STF, a interpretação e a aplicação do regimento interno deveriam ser feitos de forma privativa nas casas parlamentares. Se a lei deve ser produzida por meio do devido processo legislativo, deve haver rigorosa vinculação às regras regimentais, cuja validade só se configura pelo ajustamento do devido processo constitucional. A prática de atos legislativos pelo parlamentar no exercício de sua função só terá validade quando observados os requisitos de lei. A inobservância de normas regimentais é desvio procedimental, contrário aos princípios institutivos e informativos do processo, portanto, passivo de controle difuso de constitucionalidade. Dessa forma, a questão interna corporis pode sofrer uma releitura constitucional, não podendo escapar à apreciação do judiciário a partir do instante em que houver afronta aos princípios constitucionais institutivos e informativos do processo. Nesse sentido, os regimentos internos das casas parlamentares não devem ficar imunes ao controle difuso, amplo e irrestrito de constitucionalidade se ocasionarem lesão a direito fundamental ou dano efetivo ou potencial a contraditório, simétrica e simultânea paridade. No entendimento do STF, as propostas de emenda constitucionais são destituídas de normatividade, só podendo ser fiscalizadas pelo controle difuso por meio de mandado de segurança impetrado por parlamentar. Segundo o STF, não é cabível o controle jurisdicional por se tratar de assunto interna corporis. Somente se pode falar de controle de constitucionalidade jurisdicional depois da lei ou emenda constitucional já editada e em vigor, controle repressivo de constitucionalidade na modalidade concentrada ou difusa. Esse controle de constitucionalidade judicial preventivo busca averiguar se o regimento interno assegura o devido processo legislativo. No Brasil, há um antecipado controle político de constitucionalidade que pode ser considerado frágil, enganoso e ineficaz. Não há também a fiscalização dos pressupostos das condições do devido processo legislativo, assim o controle preventivo é mal efetuado e precisa de mudanças. Há uma crítica sobre o STF tentar abolir uma gama de ações judiciais dadas por mandado de segurança coletivo, não trabalha bem a noção de esfera pública e privada, eliminando a própria essência da democracia, o agir dos cidadãos. Um controle aberto de constitucionalidade não se reduz à dimensão de mandados de segurança impetrados tão somente por parlamentares, por receio de inchar o STF de ações judiciais.
Assim, o mais admirável num país que se rotula de direito democrático é impulsionar o resgate do espaço público mediante maior abertura do agir cívico participativo dos cidadãos via devido processo. Deve-se visualizar o controle de constitucionalidade como um instituto constitucional à disposição também do povo ativo via mandato de segurança individual e coletivo para que este, de forma difusa, exerça processualmente a fiscalização e as correições no âmbito de produção de normas. Esse trabalho procurou apresentar o modo pelo qual o conceito de processo passou a definir o estudo sobre a legitimidade do direito. A partir de então, a presunção de que a forma legal deve ser analisada em relação à sua validade e eficácia tornou-se insuficiente face ao atual eixo teórico discursivo acolhido pela atual Constituição. A análise da legitimidade do direito foi feita segundo várias teorias de direito e após longo tempo de determinismo e decisionismo metodológicos, é que se passou a análise do direito através do marco teórico da proposta de Habermas, que enfoca a concepção democrática do direito em consonância com a asserção de que os destinatários das normas devem assumir a posição de seus coautores e que o reconhecimento dessa coautoria se dá pela fiscalização ampla e restrita de processualidade do procedimento legislativo no âmbito de produção da lei. Fatsalari permitiu visualizar o regimento interno das casas parlamentares como procedimento deficiente em assegurar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da isonomia. Assim, o compromisso com uma teoria processual da Constituição suplica obediência ao devido processo constitucional. Portanto, à luz da reconstrução crítica da teoria do processo e dos fundamentos discursivos do controle de constitucionalidade das leis, pode-se afirmar que a atividade de construção, interpretação e aplicação do regimento interno é suscetível de irrestrito controle de constitucionalidade pela via processual de correições incessantes a tornar concebível a existência de matéria interna corporis invulnerável do direito democrático.